Então, pessoal, dando início aqui à nossa aula de smartphone, apesar de muita gente já saber as funções que eu vou passar aqui, ainda tem gente que tem dúvidas ou até mesmo não sabe. Então é importante também ter essa aula de introdução e eu vou dando sequência aqui nessa parte do curso, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é a gente conhecer essas figurinhas aqui, que são conhecidas como ícones, que na verdade representam os aplicativos, né? Então aqui, quando eu vou rolando a tela, eu vou vendo aqui vários ícones, que são essas figurinhas, que são aplicativos. Então, se eu quiser procurar, por exemplo, o Instagram ou o WhatsApp, eu vou procurar o ícone que representa aquele aplicativo do Instagram. É esse aqui que eu estou apontando. Então, basta dar um toque e abrir. O WhatsApp é esse de cá que eu estou apontando. A mesma coisa, basta dar um toque que ele vai abrir. Mas quando eu tenho outro aplicativo aqui no celular instalado e não está aparecendo aqui na tela, eu vou simplesmente rolar a tela até encontrar aquele aplicativo, né? Às vezes temos muitos aplicativos e fica difícil encontrar. Então, o que é que podemos fazer? Se eu não estiver encontrando o aplicativo, eu vou fazer o seguinte: na tela inicial, que é essa aqui que está aparecendo para vocês, eu vou dar um toque aqui, ó, né, nesse botãozinho aqui, com esses pontinhos, que vai aparecer aqui alguns ícones, que são os aplicativos, e aqui em cima tem escrito pesquisa do Finder. Aqui dentro dessa caixinha eu vou digitar o nome do aplicativo que eu quero procurar e não estou encontrando de uma forma fácil lá, rolando a tela. Então, por exemplo, se eu quero procurar um aplicativo do banco, exemplo, o Banco Santander, então aqui nessa caixinha eu vou dar um toque e vou digitar aqui, ó, Santander. Então eu nem preciso digitar completamente, ele já apareceu aqui, ó, Santander. Então basta dar um toque no ícone, que é o aplicativo, e ele vai abrir o aplicativo do banco, tá? Então dessa forma aqui, a gente encontra o aplicativo de uma forma mais prática, mais fácil. Ele tá abrindo aqui, pronto, abriu, certo? E então dessa forma eu posso encontrar de uma forma mais prática o aplicativo. Eu vou fechar ele aqui. Vou tirar ele da tela. Então, aqui rolando a tela, se vocês observarem, ó, eu não vou encontrar facilmente o aplicativo Santander. Então, se eu tiver com essa dificuldade, eu venho aqui nessa opção aqui de baixo, onde eu estou apontando, dou um toque, vai aparecer a caixa de pesquisa, eu dou um toque na caixa de pesquisa e vou digitar o nome do aplicativo que eu não estou encontrando em meu celular. Tá? E dessa forma a gente encontra de uma forma mais rápida o aplicativo para ser utilizado. E outra coisa que acontece muito aqui no smartphone que eu percebo é que vocês abrem muitos aplicativos e não fecham eles depois. E aí acaba deixando o celular um pouco mais lento. Então, na verdade, vocês acham que fecham os aplicativos, mas não fecham eles. Por quê? Vocês abrem e aí para fechar, vocês apertam o botãozinho do meio, que é o botão Home. Na verdade, esse botão, ele não fecha o aplicativo, é como se ele minimizasse o aplicativo. Então, se eu tenho aqui os aplicativos abertos, quando eu aperto esse botão, aquela bolinha do meio, né, embaixo, vocês não estão fechando o aplicativo, estão apenas minimizando. Então, observe aqui, eu vou abrir aqui os aplicativos, aqui parece que não tem nada aberto, mas tem vários aplicativos aqui abertos no meu celular. Quando eu toco aqui no botão esquerdo, no caso aqui eu estou usando o sistema Android em um Samsung, tá? Então, nesse telefone aqui é o botão esquerdo que eu toco, para ele me mostrar, ó, todos os aplicativos que estão abertos. Então, quando eu rolo aqui a tela para a direita, eu vou rolando, ele vai me dizendo, ó, isso aqui está tudo aberto no meu celular. Então, eu tenho que fechar se eu quiser liberar mais memória para deixar o celular mais rápido. No momento que eu toco na bolinha do meio, lá embaixo no celular, que é o botão Home, que a gente chama, o botão início, quando eu toco, ó, parece que fechou, mas não fechou nenhum aplicativo, eu apenas minimizei, ele fica meio que oculto aqui no celular, mas ainda continua em execução aqui no aparelho. Então, quando eu toco no botãozinho esquerdo, que é um botãozinho que tem dois quadrinhos, parecendo uma janelinha na frente da outra, ele vai me mostrar aqui de novo os aplicativos que estão abertos, ó. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou rolando. Então, por exemplo, aqui está o WhatsApp. Se eu não quiser mais o WhatsApp, nesse caso aqui do Samsung, para eu fechar, eu vou pegar ele
colocar o dedo em cima e rolar para cima. Vou pressionar por alguns segundos e jogo para cima, ó. Fechei o WhatsApp. Se tiver um xizinho aqui no seu, você toca no X. Então eu pego aqui esse, eu jogo para cima, tá? Dessa forma eu vou fechando de um a um. Mas se eu tocar naquele botãozinho das duas janelinhas e quero fechar tudo de uma vez, se tiverem vários aqui, eu vou tocar nessa opção aqui, ó, fechar tudo, nesse botãozinho aqui, aí ele vai fechar tudo. Então dessa forma que você fecha todos os aplicativos que estão em uso em seu celular, tá? Então lembrando que o botãozinho Home, aquele botãozinho do meio, você não está fechando o aplicativo, você está minimizando ele, é como se fosse isso. Para fechar, a gente tem que fazer isso. Quem está usando o sistema iOS, que é do iPhone, é diferente. Daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela como é que fecha também pelo iPhone, tá? Mas a maioria do Android, a maioria dos Androids, seja Samsung, Motorola, geralmente é assim, jogando para cima, ou tem o botãozinho de X. No caso da Samsung, quando a gente movimenta para um lado e para o outro, a gente está visualizando todos os aplicativos que a gente está utilizando aqui no celular e estão abertos. Então, cada vez que eu abrir outro aplicativo, vou sobrecarregar mais ainda a memória aqui. E, consequentemente, vai ficando um pouco mais lento o celular, porque tem outros aplicativos abertos. Então, dessa forma, a gente fecha e libera memória. Não é a memória interna, tá? É uma memória aqui que se chama memória RAM. É onde os aplicativos eles são utilizados nessa memória para funcionarem. É uma memória à parte, não é uma memória interna do celular. É uma memória que é usada para a execução dos aplicativos. Então, quanto mais aplicativos tiverem abertos, mais ocupada vai estar essa memória e aí vai ficando mais lento se eu ficar abrindo um atrás do outro. Então é importante que vocês saibam fechar também os aplicativos e não só abrir para utilizar. Agora aqui em seguida vamos dar início aqui à barra de notificações aqui do nosso aparelho, que também é super importante a gente entender a função de cada botão aqui. Eu vou começar pelos mais simples e aí a gente vai vendo os outros, tá? Para visualizar a barra de notificações, que é aquela barra que aparece no topo lá do celular, a gente vai colocar o dedo lá em cima do celular, até em cima da tela um pouco, né? Quem tiver com Samsung, onde tem o nomezinho Samsung, eu coloco o dedo e aí deslizo ele para baixo, ó. E aí já vai aparecer aqui algumas opções da barra de notificações. Aqui é a barra de notificações. Se eu colocar o dedo e deslizar novamente, ela vai ampliar um pouco mais aqui, ó. Então eu vejo mais botões. Então vamos começar pelos mais simples. Aqui a gente tem o botão de som, que é a questão do áudio do celular, né? Então, no caso aqui, o meu tá azul. Se está azul é porque está ativado, então o áudio do meu aparelho está azul. Alguns aparelhos não ficam azul, ficam verde, outros é uma cor branca mais acesa, então vai depender muito do modelo do seu aparelho, tá? No meu aqui é azul, então se eu der um toque aqui, ó, no botão som, ele vai entrar no modo de vibrar. Então aqui eu dei um toque, então se alguém me ligar agora, o telefone não vai tocar, só vai vibrar. Se eu der mais um toque, eu vou colocar no silencioso, ou seja, não vai nem tocar e nem vibrar, vai ficar no silencioso. Então esse modo aqui é quando a gente vai entrar em alguma reunião, por exemplo, e não quer deixar o celular atrapalhar a reunião. Então ou colocamos no silencioso, que é esse, ou no modo de vibrar. E se eu quiser voltar para o som do celular, eu vou dar um toque novamente e ele vai ativar aqui para o som e vai voltar ao normal e o telefone vai tocar se alguém me ligar. Então é bem simples esse botão do som. Toca uma vez, vai deixar na parte de vibrar, ele vai vibrar. Toca outra vez, silencioso. Se eu quiser voltar, eu toco novamente e ele volta para o som. Muito simples esse botão aqui, tá? Agora é o seguinte, a gente vai passar para o próximo botão, que eu sei que gera muita dúvida para alguns alunos. E eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem a função desse botão. Na verdade, a gente vai utilizar dois botões aqui agora, que é o botão de Wi-Fi e o dados móveis. Eu vou tentar mostrar a diferença entre os dois aqui para você compreender e não ficar mais com dúvida em relação a esses botões aqui. Então, esse botão que vamos ver aqui agora, talvez seja o botão mais importante aqui da barra de notificações.
acredito que ele realmente seja o mais importante e vai até te ajudar a evitar ter um prejuízo futuro. Eu vou explicar aqui o porquê disso e em alguns casos que me relataram que aconteceu somente porque a pessoa não tinha o entendimento em relação a esse botão de Wi-Fi. Mas primeiro eu vou explicar o funcionamento dele, depois eu vou explicar como ocorreu esse fato aí, que algumas pessoas já me relataram e tiveram esse prejuízo, porque não sabiam como funcionava esse botão. Então vamos lá, eu vou pressionar o botão por alguns segundos, e logo após eu vou soltar, e ele vai aparecer aqui uma lista, vai mostrar aqui uma lista, com o nome de algumas redes, que são redes Wi-Fi, que estão próximas aqui do meu local, tá? Então, quando eu tocar nele, eu vou tocar e pressionar por alguns segundos, e depois eu solto, e ele vai carregar. Então, aqui está aparecendo, ó, redes disponíveis. Esses nomes que estão aparecendo aqui são de redes próximas do local que eu estou aqui gravando a aula. Se você fizer isso aí do seu celular, pressionar o botão lá Wi-Fi por alguns segundos e soltar, vai aparecer também aí redes disponíveis. Provavelmente não terão esses nomes aí no seu aparelho, até porque você está em outro local diferente do que eu estou agora gravando essa aula. Esses nomes aqui das redes disponíveis estão aparecendo para mim porque são nomes de redes que estão próximas aqui, vamos supor assim, em um raio de até 10 metros, 20 metros, pode captar aqui o meu aparelho. Então, os nomes que vão aparecer no seu celular provavelmente serão outros nomes que ele está captando aí no local que você está de outras redes Wi-Fi. Então, não precisa se preocupar se não vai aparecer esses nomes aí no seu celular e sim outros nomes. Às vezes pode ter menos nomes, às vezes mais, então aqui rolando vocês vão ver, tá? O importante é só você entender o funcionamento disso e não se preocupar com os nomes que estão no meu aparelho, porque aí no seu local vão aparecer outros nomes com certeza. Pode até ser que tenha algum parecido, tá? Mas são redes diferentes da que eu estou aqui próximo. Então, para me conectar no Wi-Fi, eu vou primeiro procurar saber qual é o nome da rede que eu vou me conectar. Então, no caso aqui eu tenho aqui em minha casa, ela está com o nome de Tecnoasp AP101. Então, eu vou precisar também saber qual é a senha. Então, aquela velha pergunta que o pessoal faz quando chega em algum lugar público, né? Qual é o Wi-Fi daqui? Qual é a senha? Então, a pessoa tem que saber o nome do Wi-Fi e a senha. Não adianta somente o nome ou somente a senha. Precisa saber qual é o nome para tocar no nome e precisa saber qual é a senha para digitar a senha e se conectar no Wi-Fi. Então, aqui no meu, que eu estou usando aqui, é esse aqui, Tecnoasp. Eu vou dar um toque aqui nele, ó. Eu vou dar um toque, que eu já sei qual é o nome, que eu tenho a senha, claro. A mesma coisa você vai fazer aí, tem que saber qual é o nome do seu Wi-Fi. E, consequentemente, a senha também. Então, o meu aqui é Tecnoasp, eu vou dar um toque. E aqui, ó, depois que eu dei o toque, ele me pede para inserir a senha. Então, a senha aqui que eu estou usando nesse Wi-Fi é 012398745 Se o seu aparelho aí tiver aqui igual ao meu, um olhinho do lado, ó, e você tiver na dúvida se digitou a senha correta, você dá um toque aqui nesse olhinho, ó, para ligar a senha. Então aqui eu vou confirmar, ó, 12398745 Essa é a senha que está atualmente aqui no momento que eu estou gravando essa aula no Wi-Fi daqui que eu vou me conectar. Pronto, feito isso, eu vou vir aqui embaixo e procurar a palavra conectar. E dessa forma eu vou me conectar no Wi-Fi para poder utilizar a internet. É dessa forma que a gente conecta o Wi-Fi. Aguarda, pronto. Ele já conectou aqui. Então, se eu vim aqui de novo, ó, na barra de notificações, vou puxar. Vou segurar lá o símbolo do Wi-Fi só para verificar se está conectado. Seguro um pouco, alguns segundos e solto. Então, ele já aparece aqui, ó, Tecnoasp. Está aqui escrito, ó, conectado. Então, eu tenho que verificar se está conectado. Apareceu conectado aqui, ok. Eu já posso usar o WhatsApp, usar o Instagram, entrar na internet, no e-mail, tá? Então, dessa forma que a gente vai se conectar
no Wi-Fi do local que a gente tiver, seja em nossa casa, seja em um local público. Porém, precisamos saber qual é o nome e qual é a senha. Por isso que as pessoas, sempre que chegam no local e querem acessar a internet, perguntam qual é a senha do Wi-Fi e qual é o nome, tá? Sempre tem que saber os dois, o nome para se conectar e a senha para digitar para poder se conectar. Agora eu vou voltar aqui, ó, para mostrar o outro botão que também é utilizado para a gente se conectar à internet. Deixa eu voltar aqui, eu vou puxar a barra aqui de notificações novamente, vou rolar mais uma vez para ampliar. Então aqui esse botãozinho que está aqui escrito, ó, TecnoASP, é o botão do Wi-Fi que eu já me conectei. E o nome da rede que eu me conecto aparece aqui embaixo dele. Um detalhe é esse botão aqui, ó, Dados Móveis. Dados Móveis também é um botão para a gente se conectar à internet, tá? Então, só que esse botão aqui, ele é utilizado para se conectar à internet através da operadora do celular. Por exemplo, TIM, Vivo, Claro, Oi. E geralmente ele é usado quando a gente está na rua e não tem um acesso ao Wi-Fi. Por quê? O Wi-Fi a gente só consegue se conectar se tiver próximo do aparelho que se chama roteador. Existe um limite de distância que aquele aparelho, que é um aparelho de Wi-Fi que tem uma antena, que ele consegue chegar até o seu celular. Então, se você se afasta muito do aparelho, você não vai conseguir mais se conectar ao Wi-Fi. O aparelho que eu estou aqui conectado, ele está a uma distância aqui de 2 metros de mim, tá? Então, eu estou aqui em casa. Se eu for lá para baixo, se eu descer e for lá para o Play, provavelmente eu não consigo mais me conectar no meu aparelho. Eu fiquei muito distante do aparelho. Então, é importante vocês estarem próximos do aparelho para poder usar o Wi-Fi. Não funciona o Wi-Fi quando vocês vão para a rua. Só funciona no momento que vocês estão ali dentro de casa. Claro que no exemplo que eu estou dando, se você estiver usando o Wi-Fi em casa. Mesma coisa para um local público, um shopping, um aeroporto, algum ambiente assim. Então ali naquele local vai funcionar, porque você está próximo ali onde está o aparelho de Wi-Fi. Foi se afastando, o seu celular vai perder o sinal e não vai conseguir mais captar ali a frequência do Wi-Fi, porque você se afastou. Então é por isso que é utilizado dados móveis, porque quando a gente vai para a rua, a gente vai usar a internet da operadora, que aí é da Claro, Vivo, TIM, que vem da parte externa, né? Que é aquela frequência que a gente usa para fazer ligação e também a internet. Porém, essa internet, ela é mais lenta e, consequentemente, ela tem um limite também, a velocidade, os dados móveis. Você tem um limite de acesso, você compra planos e aí você tem uma quantidade ali de giga para usar em um mês, por exemplo. Por exemplo, você vai comprar um plano, você vai ter 5 gigas. Eu não vou entrar muito em detalhe no que é giga, não. Mas só para ter uma ideia, você compra um plano para usar um mês. Se em 15 dias você usou, aí você já gastou seu plano, tem que esperar o próximo mês para usar novamente. Se você fizer um contrato assim de usar mensal, tá? Já o Wi-Fi não, você paga um valor fixo e você usa ilimitado. Essa também é a vantagem do Wi-Fi. Porém, tem essa questão da localização, você tem que estar próximo do local. Se estiver distante, vai usar a rede de dados móveis. Então, o interessante é que utilize as duas mesmo, porque em casa você vai usar o Wi-Fi. Se estiver na rua, em uma emergência, você usa os dados móveis. Na verdade, nem precisa ser emergência, né? Às vezes a gente está na rua e quer passar uma mensagem para alguém e vai usar os dados móveis. Lembrando que se for usar coisas mais pesadas, como assistir vídeos, é melhor utilizar em casa, usando o Wi-Fi, porque aí você gasta menos, bem menos, do que você ficar na rua assistindo no YouTube, que vai gastar muito mais pelos dados móveis, tá? Então, esses dados móveis aqui, ó, ele tá ativo no meu. Se eu der um toque, eu desativo. Aí algumas pessoas me perguntam, eu devo deixar ativado ou desativado? Eu aconselho deixar ativado tanto dados móveis quanto Wi-Fi. Por quê? Se eu estou em casa, o aparelho, o nosso celular, a prioridade é para se conectar no Wi-Fi, tá? E aí, se eu saio da localização, ali da proximidade do Wi-Fi, se eu vou para a rua,
ele vai entrar no modo de dados móveis. Por quê? Se eu deixar ligado, se alguém me enviar uma mensagem e eu estiver na rua, essa mensagem vai chegar. Se eu deixar os dados móveis desligados e alguém me enviar uma mensagem e eu estiver na rua, aí essa mensagem não vai chegar naquele momento, tá? Então não tem problema você deixar os dados móveis ligados. E o Wi-Fi, desde que deixe o Wi-Fi também, porque tem essa questão de você se afastar do Wi-Fi, mas se você está na rua e alguém mandar uma mensagem, você continua recebendo, e aí responde normalmente. Então tem essa diferença. E a questão que eu falei de algumas pessoas que tiveram prejuízo porque não sabiam dessa função do Wi-Fi foi o seguinte: essa pessoa, ela viajou para a Itália e aí lá na Itália ela ficou acessando a internet, falando com parentes, fazendo várias coisas. Porém, o Wi-Fi estava desativado, estava assim, ó, estava desativado. Somente os dados móveis. Então, o que é que estava acontecendo? Ela estava usando a operadora dela para acessar a internet de outro país. Então, quando a conta chegou muito alta, foi mais de R$ 1.000 que ela me falou. E aí, ela me disse que não sabia desse detalhe aqui do Wi-Fi. Então, lá no hotel que ela estava, tinha Wi-Fi. Mas somente por ela não saber desse detalhe de acessar a internet lá pelo Wi-Fi, ela teve esse prejuízo, porque ficou acessando a internet pelos dados móveis, então fazia várias coisas e a internet de outro país, se você está fazendo interurbano, vai ficar muito mais cara. E ela não tinha um plano assim fixo de quantidade, acabou, só vai no próximo mês. Não, o dela ia acumulando, quanto mais ela usava, mais ela gastava. Então, tem que ter esse cuidado para vocês quando forem viajar, não só para outro país, outra cidade, e aí tá aqui com o seu Wi-Fi desligado e você tá aqui utilizando dados móveis, ó, porque vocês vão estar pagando bem mais caro do que tá utilizando o Wi-Fi. Então por isso que é importante, chegou no lugar, principalmente nessas viagens, procura logo saber qual é o Wi-Fi do lugar e a senha e conecta já para evitar esse prejuízo aí. Então esse foi o caso, não foi só essa pessoa, teve umas 2 ou 3 que me relataram esse prejuízo quando fizeram essas viagens e foram usar a internet dessa forma. Então tome muito cuidado para não deixar o seu Wi-Fi desativado, tá? Outro detalhe é o seguinte, eu vou ligar aqui o Wi-Fi. Então quando eu ligo o Wi-Fi, o celular ele já prioriza o acesso ao Wi-Fi, não precisa se preocupar. Tá com o Wi-Fi ligado, já colocou a senha lá, já cadastrou, ele está conectado no Wi-Fi. Se aí você sai para a rua, aí que você vai usar os dados móveis. Nesse caso aqui, se vocês estiverem em um outro local, outro país, se vocês saírem do hotel onde tem Wi-Fi, aí é interessante que vocês desativem dados móveis. Só nesse caso de vocês estarem em outro país ou outra cidade para não ficar lá captando os dados móveis, tá? Se for aqui no local que a gente mora, aqui em Salvador, por exemplo, não tem problema, mas no momento que vocês vão para outro local, outro país, desativa os dados móveis e deixa somente o Wi-Fi ativado, para até evitar que você use lá sem querer os dados móveis e faça um interurbano, tá? Então foi esse o problema que aconteceu. Então veja como é importante você saber o funcionamento desses botõezinhos aqui.